Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, guia incondicional das nossas almas. Ao início de nossa humilde contribuição à sementeira de esclarecimentos, nós te rogamos. Inspira-nos na sabedoria dos teus ensinamentos. Concede-nos a nós e à humanidade inteira a lucidez na gratidão, pelo quanto se nos oferece como benesse da divina justiça, pelo reconhecimento das oportunidades de redenção das nossas próprias faltas, pela certeza da imortalidade da alma, pela plenitude do sentimento de esperança ante a luz do teu Evangelho. Assim seja. Muito bom dia, ouvintes. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Nos controles de áudio e sonoplastia deste programa. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca e Sementeira Cristã. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 616. Pergunta: Deus prescreveu aos homens em uma época o que proibiu em outra? A resposta: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a mudarem suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus são infinitamente sábias, justas e perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que ele estabeleceu para toda a eternidade. Quanto à sessão deste programa que responde perguntas dos ouvintes, hoje a nossa prezada ouvinte Rita de Cássia, que não informou onde mora, ela ouvirá a resposta à pergunta que formulou nos seguintes termos: como o Espiritismo explica a existência de desavenças entre membros de uma mesma família? Vamos ouvir a resposta, minha cara Rita de Cássia, no final deste programa. Para a grande parcela da humanidade, se falarmos da tarefa dos guias espirituais, muitos poderiam dizer: isso não interessa, porque trata-se de coisas do espírito. Nós precisamos mesmo tratar das coisas da matéria, até porque, se existem espíritos, eles que fiquem por lá e nos deixem cuidar de nossas coisas. Mas creiam que eles têm muito a ver conosco, cumprindo-nos observar os preceitos que nos chegam dos espíritos caridosos. Ou pode ocorrer de não serem nada caridosos se a nossa conduta for ruim e só atrair maus espíritos. É que as leis do universo regem a todos de maneira interativa. Tudo que é inteligência universal está de tal forma interligada que ninguém consegue viver isolado. É a força das leis. Mas os espíritos superiores sabem mais do que nós e procuram nos ajudar. Na obra psicografada por Chico Xavier a partir de ditados do Espírito Emmanuel, cujo título é o próprio nome do autor,
deparamos com lições de grande sabedoria das quais nos valemos para constituir o conteúdo central do programa de hoje. Os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos nossos caminhos evolutivos sobre a face da Terra. É que o espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender, os espíritos mais elevados e livres do corpo físico estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos universais. Quando falamos, portanto, da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas, psicológicas, antropológicas e outras que se destacam na atualidade, estamos apontando às criaturas o corpo de leis das quais devem valer-se para nortear a sua maneira de viver. Nossas atividades no chão do planeta e acima dele são de colaboração com os nossos irmãos no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e de amor que constituirão a base sublimada das relações do homem e do espírito. Os espíritos não voltariam à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável, e a sua futura mudança para a vida espiritual. O Espírito Emmanuel diz: todas as criaturas estão fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos. E nós estamos fadados a conhecer aquilo que já conhecem aqueles que se acham à nossa frente na senda evolutiva. Por isso, para os que estão no chão planetário, a nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se os espíritos nos falam dos mundos superiores e felizes, é para que o planeta terreno seja igualmente venturoso. Se falamos do amor, que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos já redimidos do universo, é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Vamos interromper o tema central de hoje para o nosso momento musical para reflexão. De Rachmaninoff, com orquestra de câmara RGE, regência de Enrico Simonetti, História de Três Amores.
falando das leis que universalmente nos regem, os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseados na solidariedade, deverão, por sua vez, merecer aqui na Terra a atenção e os estudos necessários. Quanto mais sabermos de sua realidade, mais estaremos harmonizados com os seus princípios e, portanto, mais felizes. O orbe terreno não está alheio ao conceito universal de todos os sóis e de todas as esferas que povoam o universo sem fim. Parte integrante da infinita comunidade dos mundos, a Terra conhecerá as alegrias perfeitas da harmonia da vida. E a vida é sempre amor, luz, criação, movimento, poder. Os desvios e os excessos dos homens é que fizeram do nosso planeta a mansão triste das sombras e dos contrastes. Fluidos misteriosos ligam a Deus todas as belezas da sua criação perfeita e inimitável. Os homens terão, por isso mesmo, o seu quinhão de felicidade imorredoura quando estiverem integrados na harmonia com o seu Criador. Os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras através de fluidos poderosos, intangíveis e invisíveis. Há uma lei de amor que reúne todas as esferas no seio do espaço universal. Como existe essa força ignorada de ordem moral, mantendo a união dos membros sociais nas coletividades humanas, a Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Assim como um infinito número de mundos já atingiu um estado mais avançado em conhecimentos, melhorando as condições de suas coletividades, a nossa Terra tem igualmente o dever de melhorar-se, avançando pelo aperfeiçoamento das suas leis para um estágio superior e, portanto, mais feliz. Os homens, portanto, não devem permanecer envaidecidos diante das nossas descrições. O essencial é meter mãos à massa, meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual, primeiramente, o seu próprio coração, afinando-o com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades e os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade e a mesma beleza dos mundos elevados. É assim, meus ouvintes, que a partir do preâmbulo que acabamos de ler, e que fala das tarefas dos guias espirituais, e valendo-se da sublimidade psicográfica de Chico Xavier, Emmanuel disserta sobre importantes questões que preocupam a humanidade. Ele inicia falando das almas enfraquecidas, dizendo: minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas, forçados pelos sofrimentos impiedosos. No auge das suas dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferece a doutrina e sentiram que as tempestades abrandaram. Seus corações reconhecidos voltaram-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, os prantos recomeçaram. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé. E já sem o entusiasmo das primeiras horas, é comum ouvirem-se as suas exclamações: já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Invencível abatimento invade-lhes os corações, titubeantes e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade vacilante e na sua inércia espiritual. Essas almas não puderam penetrar o espírito da doutrina, vagando apenas entre as águas das superficialidades. Mas o moderno espiritualismo não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva. As suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade,
Uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou artes mágicas carregadas de pretensão de derrogar as leis da natureza. Desvenda ao homem um fragmento dos véus que encobrem o destino do ser imortal e ensina-lhe que a luta é o veículo do seu progresso e da sua redenção. Traz consigo o nobre objetivo de enriquecer com as suas benditas claridades os homens que as aceitam, longe da vaidade de prometer-lhes fortunas e gozos terrestres, bens temporais que apenas servem para fortificar as raízes do egoísmo em seus corações, agrilhoando-os à fase brava das gerações dolorosas. Pergunta-se às vezes por que razão não impedem os espíritos esclarecidos que em todos os tempos acompanham carinhosamente a marcha dos acontecimentos do planeta Terra, as guerras que dizimam milhões de existências e empobrecem as coletividades, influenciando os diretores de movimentos subversivos nos seus planos de gabinetes. Inquire-se o porquê das existências amarguradas e aflitas de muitos dos que se dedicam ao espiritismo, dando-lhes o melhor de suas forças e sempre torturados pelas provas mais amargas e pelos mais ácidos desgostos. Daqui, diz o mentor, contemplamos melancolicamente essas almas desesperadas e desiludidas, que nada sabem encontrar além das puerilidades, das futilidades da vida. Quando desencarna, não entra o espírito na posse dos poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência, que continua sem milagres e sem saltos. É necessário encarar-se a situação dos desencarnados com a necessária naturalidade. Não há forças miraculosas para os seres humanos, como não existem igualmente para os espíritos desencarnados. O livre-arbítrio relativo nunca é descartado, nem no encarnado, nem no desencarnado. Em conjunto, somos obrigados, em qualquer plano da vida, a trabalhar pelo nosso próprio adiantamento. Faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta pelo progresso moral como pelo pão cotidiano. A crença deve ser a bússola, o farol nas claridades que o rodeiam na existência passageira, e a prece deve ser cultivada não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundam o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, desejosa de voltar-se para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Muitas delas, enfraquecidas, têm frequentemente sentido sobre a fronte o sopro frio da adversidade. Daí, verter lágrimas nas jornadas difíceis, em estradas de sofrimentos rudes, pois é justamente quando devem buscar na fé os tesouros imperecíveis. Bem sabemos da intensidade da angústia e da resistência ao desespero. Ânimo e coragem. No fim de todas as dores, abre-se uma imorredora aurora de ventura. Dos amargores experimentados, das lições recebidas, dos ensinamentos conquistados, à custa de insano esforço e de penoso trabalho, tece a alma a sua auréola de eternidade gloriosa. Oremos, trabalhemos e esperemos. Palmilhemos todos os caminhos da prova com destemor e serenidade. As lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que nos fustigam o coração,
constituem elementos atenuantes da nossa imperfeição no Tribunal Supremo, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes. Soframos e confiemos que o silêncio da morte é o ingresso para uma outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas as menores expressões dos nossos pensamentos, porém com justiça. Amemos muito, embora com amargos sacrifícios, porque o amor é a única moeda que assegura a paz e a felicidade no universo. Abordando a essência do Evangelho, Emmanuel afirma que descrição alguma fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto, do que a de João no seu Evangelho, iniciada com a expressão: no princípio era o Verbo. Jesus, cuja perfeição se perde na noite dos tempos, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade planetária, enviando os seus iluminados mensageiros em todas as eras aos agrupamentos humanos e assim como presidiu a formação da Terra, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboradores colaboraram na tarefa de elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios na natureza terrena, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem-lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe, em cada época, aquilo que a sua compreensão pôde abranger. Em tempos remotos, quando os homens fisicamente pouco diferenciavam dos macacos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações da Terra os primeiros organizadores do pensamento religioso, que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres recém-chegados do egoísmo animalesco da irracionalidade. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado de Deus oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade, na manjedoura, no Monte Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o resumo de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Raças e povos ainda existem que desconhecem o Evangelho, porém não ignoram a lei de amor da sua doutrina, porque todos os homens receberam, nas mais remotas regiões da terra, as irradiações do seu Espírito misericordioso através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará por algum tempo a resistência das trevas. A má-fé, a ignorância, os interesses financeiros na religião, o império da força conspirarão contra ele, mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. Nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará tomada de esperança.
Aí, novamente serão ouvidas as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes, dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Em nossos dias, a luta, a cada momento, recrudesce sobre a face do mundo. Inúmeras causas a determinam e Deus permite que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, mormente aos trabalhos intelectuais, porquanto procuram com afinco a solução da crise generalizada em todos os países. Ponderando sobre a grande soma dos males atuais, todas as comunidades terrenas buscam remédios para suas preocupações, espantadas com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. O quadro material que se verifica na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária como chave bendita que abre as portas da compreensão. Cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidade que lhe toca e não recuse o trabalho que eleva para as alturas. Nos momentos das dificuldades, há quem despreze as lutas mergulhando em nociva impassibilidade ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas. A indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e impede os seus germens de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque, roubando à individualidade o entusiasmo do ideal pela vida, a abriga ao estacionamento e à improdutividade, prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. Semelhante situação não pode, todavia, eternizar-se. Para todos os espíritos talhados, todos para o supremo aperfeiçoamento. Mais cedo ou tarde, eis que surgirá o instante da compreensão que os impele a contemplar o desiderato supremo da vida. A alma estacionária, até então refratária a lutas do progresso, sente em si a necessidade de experiências que lhe facultarão o meio de alcançar as alturas. Atira-se aí à luta com devoção e coragem. Vezes inúmeras fracassa em seus bons propósitos, porém, é nesse turbilhão de incessantes combates que ela evolui para a perfeição infinita, desenvolvendo as suas possibilidades, aprimorando os seus poderes, enobrecendo-se, afinal. Para os desencarnados, o primeiro dia do espírito é tão obscuro como o primeiro dia do homem o é para a humanidade. Somente sabemos que todos nós, indistintamente, possuímos germens de santidade e de virtude, que poderemos desenvolver até o grau máximo da perfeição, porém não da perfeição absoluta, porque absoluta só é a de Deus. Podendo conhecer a causa de alguns dos fenômenos do vosso mundo material, não conhecemos o mundo das causas que nos provocaram os efeitos que cercam a todos, os quais constituem, para vós outros encarnados, matéria invisível em sua substância. Se para o vosso olhar existem seres invisíveis, também para o nosso eles existem em modalidade de vida, que ainda estudamos nos seus primórdios, porquanto os planos da evolução se caracterizam pela sua multiplicidade dentro do infinito. Aqui reconhecemos quão sublime é a lei de liberdade das consciências, e dessa emancipação provém a necessidade da luta e do aprendizado.
Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos. Melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A certa altura das suas considerações, o mentor maior de Chico Xavier, Emmanuel, pondera sobre os espíritos felizes, dizendo que são bem-aventurados todos aqueles que, ao darem os derradeiros passos no seu caminho, encontram a alvorada da paz, luminosa e promissora. Nos celeiros da luz, reconhecem o pão da verdade e da sabedoria, porque bem souberam cumprir suas obrigações morais. Na sombra das árvores magnânimas que plantaram com seus atos de caridade, de fé e de esperança, repousam a cabeça dilacerada nos amargores da terra. Divinas inspirações descem das alturas sobre as suas mentes, que iluminam como tabernáculos sagrados e, interpretando fielmente as disposições da vontade diretora do universo, transformam-se em mensageiros de Deus. E, finalmente, o ilustrado espírito dirige-se aos que leem suas sábias considerações, chamando-os de meus irmãos. Homens, meus irmãos, considerai a fração de tempo da vossa passagem pela terra. Observai o exemplo das almas nobres que, em épocas diferentes, vos trouxeram a palavra do céu na vossa ingrata linguagem. Suas vidas estão cheias de sacrifícios e dedicações dolorosas. Não vos entregueis aos desvios que conduzem ao materialismo dissolvente. Olhando o vosso passado, que constitui o passado da própria humanidade, uma cruciante amargura domina o vosso espírito. Atrás de vós, a desilusão religiosa, ante os problemas da evolução, vos impele à descrença e ao egoísmo. Muitos se recolhem nas suas posições de mando e há uma sede generalizada de gozo material, com a perspectiva do nada, que a maioria das criaturas acredita encontrar no caminho silencioso da morte. Mas eis que, substituindo as religiões que faliram, a falta de cultivadores fiéis, ouve-se a voz do Espírito da Verdade em todas as regiões da terra. Os túmulos falam e os vossos bem-amados vos dizem das experiências adquiridas e das dores que passaram. Eis aí a sublime união entre o céu e a terra. Vinde ao banquete espiritual, onde a verdade domina em toda a sua grandiosa excelsitude. Vinde sem desconfiança,
sem receios, não como novos Tomés, mas como almas necessitadas de luz e de liberdade. Não basta virdes com o espírito de crítica, é preciso trazer-lhes um coração que saiba corresponder com sentimento elevado a um raciocínio superior. Outros mundos vos esperam na imensidade, onde os espíritos realizam os fenômenos de sua eterna trajetória. Dilatai vossa esperança, porque um dia chegará em que na terra havereis de abandonar o exílio onde chorais, como seres desterrados. Que todos vós possais, no pôr do sol da existência, contemplar no céu da vossa consciência estrelas resplandecentes da paz que representará a vossa glorificação imortal. Como palavras finais, haveremos de buscar no Evangelho segundo o Espiritismo lição que nos concluirá o despertamento do amor, que há de reinar como solução efetiva para todos os sofrimentos da sociedade terrena. No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Lemos do Espírito Fenelon a magistral lição que nos ensina que o amor é de essência divina. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. A lei de Deus assim estabeleceu. O amor é o primeiro e mais importante preceito de qualquer doutrina. E a nossa doutrina deve, um dia, matar o egoísmo sob todos os seus aspectos, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos. E qual é o limite do próximo? Será a família, a seita, a nação? Não. É toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os felizes espíritos adiantados que os habitam. E o nosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, para sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa sublime reflexo da própria divindade. E aqui podemos adaptar seus dizeres finais, registrando ouvintes do Sementeira Cristã. Utiliza com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede, faze o sublime esforço. Ama e verás, muito em breve, a terra modificada, tornar-se um paraíso em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. No Sementeira Cristã é hora de, em nossa dimensão, as instituições espíritas podem enviar para o IDEFRAN, Rua Major Claudiano 2185 Centro, CEP 14.400.690, suas notas, informações, campanhas, promoções que visem a manter suas atividades assistenciais e doutrinárias. Entidades não espíritas também podem valer-se deste espaço para divulgar assuntos de interesse assistencial, desde que pautem suas atividades estritamente no Evangelho de Jesus. Ouvintes, especialmente os cirurgiões dentistas, pedimos uma especial atenção para um trabalho voluntário. A Sociedade Espírita Legionários do Bem, que mantém o Centro Espírita Dona Nina, mas que tem como foco especial de sua atenção um mini-hospital denominado Berçário Dona Nina, que cuida de tratamento de saúde da recuperação de crianças recém-saídas de internação hospitalar,
procura dentistas que se disponham a dar atendimento àqueles pacientezinhos. Informa que já possui consultório completo e montado, e os profissionais que aceitarem o encargo podem contar com o apoio de auxiliares também voluntários. Se você é dentista e está disposto a assumir esse trabalho voluntário e de caráter assistencial, ligue para Bruna ou Ana Flávia no 16 3720 0512. Centro Espírita Esperança e Fé, a Nova Era, cursos 2016, novas turmas. Participantes, ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, e COEM, Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Ligue 16 3722 5647 e inscreva-se no local. Centro Espírita Esperança e Fé, a Nova Era, Rua Campos Sales, 1995, Centro Franca. O Grupo de Estudos Espíritas André Luiz convida os interessados no estudo das obras do Espírito André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, informando que há projeções de slides cujas imagens foram adquiridas juntamente com as obras do Projeto Imagem, de autoria do confrade Américo Sucena. As reuniões acontecem uma vez ao mês, sempre no segundo sábado, das 17h30 às 19h, na Casa da Sopa Augusto Figueiredo, Rua Araras, 171, Jardim Primavera. E atenção para esta informação, a reunião do grupo, neste mês de fevereiro, será excepcionalmente no dia 20. Informações nos telefones 99225 9096 com Francisco ou 99121 5995 com Carlos ou Vera de Russi. Aplique o bem que existe em você. Participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar. São apenas 15 ou 20 minutinhos, num determinado dia da semana e determinada hora, que iluminarão a sua família e até a sua vizinhança. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem no espírito do jovem Reginaldo Ramalho, que pela psicografia de Chico Xavier foi transmitida aos seus familiares e amigos, especialmente à sua mãe e ao seu pai. Falando de suas novas impressões ante a realidade do espírito, que de início o leva a dúvidas e sofrimentos, sentindo, porém, que o amparo vai se fazendo, estabelecendo a confiança. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Peço-lhe, querida mamãe, ajudar-me a receber a transformação à vida como necessária. Querida mãezinha Otília, envolva-me nas orações de sua bênção e receba como meu pai e com todos os nossos as minhas notícias. Ainda me sinto algo difícil para escrever. Tenho a ideia de que estou desempecendo os braços para retomar o lápis e assumir a atitude de quem se define através das letras. E em verdade, porém, desde o instante em que certa máquina pesada nos bateu sobre o carro, sinto uma certa nebulosidade no pensamento. Conversávamos, o companheiro e eu, tranquilamente, na serra, quando o inesperado sucedeu. Seria difícil para mim esclarecer pormenores. Quis, por todos os meios, socorrer ao Nelson, mas não consegui. Minhas forças esmoreceram depressa, e o único movimento que ainda podia fazer era um movimento de pensar em Deus e em nossa casa. Foi nesse desejo de orar em voz alta
e de voltar para nossa casa que adormeci. Não sei ainda avaliar a duração do sono em que me vi mergulhado. Lembro-me apenas de haver sonhado com os seus sofrimentos e com as lutas que eu deixara sem querer. Mãezinha, acordei fatigado e, abrindo os olhos, fui surpreendido com a presença de uma senhora calma e simpática que sorria para mim, buscando certamente afastar-me de qualquer interpelação indébita. Revelou-se para mim como sendo a avó Alexandrina, e com a direção dela tem estado a fortalecer-me para facear as novas tarefas que me aguardam. Sei que os seus olhos se transformaram em fontes de lágrimas, e creia que também de minha parte sinto muita dificuldade para adaptar-me aqui. Espero que o seu espírito de compreensão ante os desígnios de Jesus me auxilie a recuperar-me para ser útil. Ainda me sinto cansado e um tanto difícil, embora não me possa queixar do recanto em que presentemente me vejo. Tenho contido o meu coração como que parado no seu, e peço-lhe, querida mamãe, ajudar-me a receber a transformação, a vida como necessária. Os exemplos de confiança em Deus me renovam e infundem-me novo campo de forças. Preciso reencontrar-me na paz, sempre tão nossa, e desde já agradeço tudo o que fará por mim, como tem feito. Querida mãezinha, ampara-me na confiança em Deus, e tão logo as forças me sejam devolvidas, espero ser-lhe útil de algum modo. De nosso amigo Nelson, não sei outras notícias, além das que recebi na primeira enfermaria em que estacionei. A notícia de que ele foi procurado por um amigo espiritual que se dá a conhecer por irmão Negreiros. Por agora, é tudo o que pude saber. Querida mamãe Otília, perdoe a minha carta pobre e receba um beijo de saudade e muita esperança do filho que, como sempre, lhe entrega o coração. Reginaldo Ramalho. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta com uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16 37218282 ou envie um e-mail para idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo.
CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque telefone área 16 3713 0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br. É hora de Sementeira Cristã apresentar pergunta e resposta. Hoje a nossa prezada ouvinte Rita de Cássia, que não informou onde mora. Ouvirá a resposta à pergunta que formulou a equipe do Idefran nos seguintes termos. Como o Espiritismo explica a existência de desavenças entre membros de uma mesma família? Vamos ouvir a resposta, minha cara Rita de Cássia, preparada em gravação pelo nosso companheiro João Vaz. Vamos primeiro considerar que a dificuldade na convivência de um grupo tem sempre raiz na falta de disposição das pessoas de doarem-se umas às outras, no que seria um desejado e intransferível processo de aproximação. Ora, se estamos reencarnados na condição de donatários de misericordiosa oportunidade de nos reconciliarmos, porque falhamos nas tentativas anteriores, só nos resta aproveitar a sublimada reunião familiar e fazermos as pazes, aprendendo a nos amar de verdade. Quando Jesus nos exortou ao perdão das ofensas, Ele estava desejando que nos tornássemos definitivamente felizes. E ninguém é feliz se não ama. Ainda que haja incompatibilidade de gênios, porque nós ouvimos muito comumente dizerem isso, que entre pessoas há incompatibilidade de gênios, por isso não se entendem, esses gênios seriam harmonizados se cada um fosse suficientemente humilde para fazer a sua parte no esforço da aproximação, que é tão necessária, e que, se não for feita nesta encarnação, os membros do grupo haverão de reunir-se novamente em família para que ela se realize em alguma oportunidade futura. Nós já dissemos neste espaço que há 3 tipos de família. Aquela unida por atração afetiva, porque todos os seus membros se amam desde encarnações passadas. Aquela cujos membros não nutrem simpatia entre si, podendo chegar às raias do ódio, porque nas encarnações anteriores, ao invés de se reconciliarem, acabaram por se tornar desafetos uns dos outros, sempre deixando para depois o esforço reconciliador. Eles reencarnam juntos justamente para a reconciliação e para aprenderem a se amar. E ainda aquela família que se formou tão somente por atração física, por interesse material. Cessadas as razões materiais da união, ela se desfaz, indo cada um para um lado, sem guardar qualquer vínculo com os demais, senão com eventuais filhos que tiverem afinidade espiritual com um dos pais, geralmente com a mãe, que deste papel lhe caberá ensiná-lo a amar. Quanto à família que se reúne para ajustes, como nenhum dos seus membros não sabe quem foram no passado, graças ao tão sagrado esquecimento, e como não buscam princípios norteadores para guiar-lhes os passos, nutrem mal-querer até as raias das desavenças.
É então que podemos afirmar com segurança que a harmonia ou a desarmonia numa família está na razão direta do grau de esforço que faz cada um dos seus membros no sentido da reconciliação, que constitui a finalidade da misericordiosa concessão divina da oportunidade do reencontro em família, muitas vezes em papéis invertidos. É-nos muito fácil entender o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 14, item 8. As famílias espiritualmente constituídas são duradouras, se fortificam e se projetam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. Já as famílias constituídas por laços meramente corporais são frágeis, como a própria matéria. Extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente, desde a vida atual. Mas é imperioso que nos lembremos que há aqueles que voltam muitas vezes a se reunir com o objetivo de resgates intransferíveis e um dia se amarão de verdade. É imperioso observarmos por oportuno que, embora os reconheçamos em alguns grupos familiares como espíritos antipáticos entre si, não se justificam as guerras domésticas, sob o argumento de que são desavenças provocadas por espíritos obsessores ou por espíritos que se antipatizavam nas vidas passadas. É indispensável que o conhecimento das leis da vida não nos faculte concessões para justificarmos erros que devem ser evitados, que devem ser corrigidos. Envie a sua pergunta para o Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca. Ou ligue para a área 16 3721-8282 ou ainda passe e-mail idefran@idefran.com.br. O pensamento raciocinado é a maior conquista que já alcançamos sobre a Terra. Com esta observação do espírito Lourenço Prado, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos que nos dispensaram sua preciosa atenção. E lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Euri Carvalho e João Vaz. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe a todos e fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.